Palavra da salvação. Fazendo um resumo da primeira leitura e da terceira leitura, da segunda leitura do Evangelho, poderíamos assim dizer: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Várias perguntas poderiam ser feitas. O que é tesouro para você? Qual é o maior tesouro da sua vida? Tens corrido atrás desse tesouro? E este tesouro é o tesouro que lhe leva para Deus? Ou é um tesouro que lhe afasta de Deus? Ouvimos na primeira leitura, tirada do segundo livro do Reis, capítulo 11, versículos 1 a 4, pulando para o versículo 9 até o versículo 18, e depois pulando para o versículo 20. Atália considerava o tesouro dela o reinar. Mas ela não quis buscar a realeza, o poder terreno, à custa do esforço da dedicação, como mérito e como serviço. Mas quis usar as suas próprias forças para conseguir, matando, destruindo, acabando com aqueles que deveriam ser por direito, por mérito, reinar. E assim mata a família do rei, mata todos os descendentes. Todavia, dentre todos aqueles que ficam ao lado dos maldosos, daqueles que querem reinar à custa dos outros, sem nenhum sacrifício, aqueles que usam a lei de Maquiavel, o fim justifica os meios, não interessa se tem que passar por cima das pessoas. Dentre todas essas pessoas, existem pessoas que pugnam por uma coisa justa, pela justiça, e se preocupam que aqueles que por mérito devem reinar, devem governar o santo povo de Deus, não sejam tocados. Ou seja, Deus sempre reserva um resto para governar, para reinar segundo o seu próprio coração. Como nós ouvimos no Salmo 131, o Senhor preferiu Jerusalém por sua morada. É assim que resta essa criançazinha, Joás, que é salva por causa de Josabá, filha do rei João e irmã de Ocosias, que rapta esse rapaz e o guarda consigo durante 7 anos, até que o apresenta ao sacerdote, para que o sacerdote o unja como rei, segundo o coração do próprio Deus. Voltamos à primeira pergunta: o que é tesouro para você? Para Atalia, o tesouro era reinar injustamente sobre o povo. E para você? A realeza, o tesouro é o quê? É preciso que nós aprendamos com os nossos próprios atos, com os erros do passado, aprendamos a buscar as coisas do alto. O Senhor nos convida no Evangelho de hoje, Mateus 6, versículos 19 a 23, a fazermos bom uso dos nossos próprios olhos. Quando os olhos estão abertos, nós conseguimos enxergar. Mas o que enxergar? Que tipo de olhos Jesus estava a fazer a alusão? Não são esses olhos da carne, porque com os olhos da carne nós só enxergamos coisas deste mundo. Com os olhos do mundo nós só enxergamos os prazeres, as riquezas. Com os olhos da carne nós só cobiçamos, nós só desejamos, nós só traímos. Com os olhos
nós cometemos uma barbaridade de crimes. Daí a famosa expressão olho do olho, ou então os olhudos. Porque com os olhos você cobiça, com os olhos você prejudica, você engana, você faz tudo de ruim. Mas com os olhos do Espírito você consegue enxergar a justiça, consegue respeitar o irmão, a irmã, consegue ser solidário com as pessoas que passam por necessidades, com dificuldades. Com os olhos você consegue ir além das suas capacidades. Com os olhos você consegue iluminar os lugares mais escuros da sua casa, da sua vida, da sua família. Com os olhos você consegue ser um bom conselheiro e a boa conselheira. Com os olhos da fé você consegue tornar a sua casa um pedacinho do céu. E por isso é que Jesus nos convida a sermos aqueles que, iluminados pela graça de Deus, fazem dos seus olhos uma claridade, fazem do seu olhar a pureza dos seus atos e dos seus próprios costumes. Com o seu olhar puro, conseguem enxergar valores, tesouros que, de fato, nos prometem a verdadeira felicidade quando tudo o que Deus nos prometeu se realizar. Até lá, nós precisamos caminhar. Até lá, nós precisamos pedir que Deus nos dê olhos sãos, que Deus nos dê uma visão sem miopia, que Deus nos conceda uma visão sem estigmatismo. Não vejamos as coisas ao contrário. Que o Senhor nos ensine a olhar para o mundo, para as coisas desta terra, como algo que riquezas nos proporcionadas por o próprio Deus, como algo que nos pode ajudar a chegar ao reino dos céus. Com o vil dinheiro, comprai amigos que os levem para o céu. Então, é necessário que você e eu aprendamos a juntar os bens. Mas esses bens, estes tesouros, não nos devemos juntar enquanto colocados nas nossas mãos com a finalidade de viver neste mundo. Mas os bens e os tesouros que nós devemos juntar devem ser aqueles que nos projetam para um dia reinarmos lá com Deus. Mais uma vez voltamos à pergunta: os bens que você tem te levam para Deus? Responda no seu coração. Se sim, parabéns. Se não, reveja e veja a sua posição. Deixe-se iluminar, porque quem tem um olhar puro, a sua vida será pura. E quem tem um olhar impuro, a sua vida será impura. Quem tem os olhos iluminados pela graça do alto, terá toda a sua vida iluminada. Caso contrário, os bens que você tem, que você possui, serão causa da sua própria perdição. Continuemos a nossa celebração, esperando depois que o Senhor purifique o nosso modo de olhar e de ver as coisas deste mundo, para que, uma vez vistas e interpretadas segundo o Espírito, nos possam conduzir à pátria do céu. Amém? Apresentemos a nossa oração, as nossas súplicas ao Pai, na certeza de que, clareada a nossa visão, possamos enxergar a realidade do alto. E digamos: Senhor, escutai a nossa oração. Senhor, escutai a nossa oração. Fazei, Senhor, que nós, Igreja Santa e Pecadora, nunca esqueçamos nosso tesouro, Jesus Cristo, rezemos. Senhor, escutai a nossa oração. Orientai a sociedade para que não busque o sentido da vida na posse de coisas materiais desejos. Senhor, escutai a nossa oração. Fazei que nossos governantes defendam os direitos dos mais necessitados e dos excluídos rezemos. Senhor, escutai a nossa oração. Fortalecei e animai os missionários em seu propósito de anunciar o Evangelho, rezemos. Senhor,
valores que edificam a vida humana, rezemos. Senhor, escutai a nossa oração. Diante de vós, ó Pai das misericórdias, colocamos as nossas preces feitas com muita fé, confiança e esperança em vós. Dai-nos olhos para enxergar as realidades do reino e nos torne solícitos às necessidades dos nossos irmãos e irmãs. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ofertamos a Deus nosso número 86. Ofertar nossa vida, queremos, como gesto de amor e oração. Procuramos criar um dom, trazer para o povo a libertação. De braços erguidos a Deus ofertamos aquilo que somos e tudo que amamos. Os dons que nos demos compartilharemos. Aqueles que sofrem, sorrir faremos. A injustiça que fere e mata, tanto homem, criança e mulher, faz o jovem viver sem sentido, frustrado, perdido, distante da fé. De braços erguidos a Deus ofertamos aquilo que somos e tudo que amamos. Os dons que nos temos compartilharemos. Aqueles que sofrem, sorrir faremos. Orai, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para nossos bens e de toda a santa igreja. Ó Deus, que pelo pão e o vinho alimentais a vida dos seres humanos e nos renovais pelo sacramento, fazei que jamais falte este sustento ao nosso corpo e à nossa alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está nele. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário o nosso dever e salvação, dar graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade, reuniu um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram a vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associarmos a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus